Oi, galerinha, voltei, né? Vamos lá, né, para a nossa segunda parte daquele primeiro vídeo aula sobre as revoluções inglesas. Isso mesmo. Então, vamos lá recapitular, né, para que vocês, para dar continuidade à Revolução Puritana, que foi aqui, nós paramos na outra videoaula. Então, vamos lá, só para que vocês não esqueçam, né, como iniciou esse processo. Inicia-se, né, com a rainha Elizabeth I, né, que ela governa, né, ela reina por 4 décadas, e aí ela morre, só que ela não tem alguém que deixasse no trono. Então ela vai ali, ainda no finalzinho do seu governo, tentar, né, amenizar a situação para que realmente, quando o seu sucessor vier a reinar, não reine a Inglaterra com uma situação caótica. Até porque estava caótica? Porque estava uma divisão entre ela, ainda, né, que é a dinastia Tudor, ainda católica, e o parlamento todo rendido ao protestantismo. Protestantismo não, né? Vamos ser mais enfáticos, ao anglicanismo, que não deixa de ser também o protestantismo, só lembrando, não vou me estender muito. Vocês sabem que o anglicanismo foi o protestantismo, só que de uma forma diferenciada, porque lá não tinha figura do, vamos dizer hoje que a gente chama, né, um pastor, de um líder que era impulsionado por ideais luteranos ou calvinistas, e sim lá o próprio rei. Então eu coloquei, nós falamos quem foi que assumiu depois, o porquê que não deu certo, por conta que ele era um anglicano e aí ele tinha todo o parlamento católico e ele não quis em nenhum momento governar junto. Depois assume Charles I e aí o último acontecimento, não foi que eu falei, deu maior destaque para Oliver Cromwell, foi a República Puritana. O que foi essa República, né, Puritana? Lembra aqui ainda, né, de Charles I. O que é que acontece aqui? Ele já está todo em maus lençóis. Mas antes disso, ele ainda é julgado e morre executado. Como era de comum, né? Como o seu pai, Carlos I, que ele é decapitado. E aí com ele acontece o mesmo. Então Cromwell ele cria importantes atos para o comércio. Que atos são esses? Que a gente até já fala isso com frequência, que são os atos de navegação. O que consiste nesse ato de navegação? Uma proibição mesmo, né? A Holanda, ela não poderia trazer, né, para a Inglaterra produtos e nem muito menos levar. O que acontecia era que tinha que ter toda a estrutura voltada para a questão econômica, a ascensão britânica. Então há uma decadência da Holanda em relação a isso. Com isso, o que ele faz na Inglaterra? Ele impulsiona a economia. Também ele permite o retorno dos judeus. Outra coisa importante que eu não vou muito me aprofundar. Assistam, né, os vídeos, ou se vocês ainda têm uma lembrança, quando os católicos, eles, na Contra-Reforma mesmo, né, porque os judeus, eles absorvem de maneira, assim, muito eficaz, né, o protestantismo, eles são simplesmente umas pessoas que foram perseguidas. E a Inglaterra, simplesmente, né, a Inglaterra absorveu o anglicanismo, a Inglaterra fica o tempo todo em busca, né, de judeus, persegue judeus. Então, o que é que ele faz aqui, Oliver Cromwell? Ele permite o retorno daqueles judeus, que eles tiveram que sair daqueles ambientes. Só que, entrelaçado também, ele comete algumas atitudes radicais. Quais essas atitudes? Eles reprimem católicos irlandeses. Olha lá, lembrando, ó, voltando, ó, a Irlanda, ó, era o que? Católica. Então, se vocês observarem aqui, Cromwell é o que? Ele é protestante. Então, para você observar
que essas tensões elas ocorrem muito mais muito mais religiosamente do que economicamente. Então ele faz aqui o quê? Ele faz ele reprime alguns católicos irlandeses. Em contrapartida disso, ele vai ganhar muitos inimigos também, né? Um já está aqui, já está exposto, né? Ele impõe também, de forma muito exacerbada, a sua religião. E a religião protestante, até mesmo hoje, né? Ainda hoje, vocês observam que, claro que alguns radicais, eles são muito... tem muito uma proibição, é uma igreja muito fechada. Então, o que foi que ele fez naquela época, que era comum, né? As pessoas não tinham como se divertir. Então, ele fechou todo tipo de diversão noturna. Isso mesmo vocês estão pensando. Bordéis, casas de prostituição, tudo aquilo que era voltado ao pecado, ele fez com que ninguém tivesse mais nenhum tipo de diversão noturna. Ele também fez outra coisa importante, que foi se proclamar Lorde, né? Lorde Protetor. Que isso aqui resultou num cargo hereditário. Só que depois dele ter consolidado tudo isso, né? Mesmo ele não sendo um monarca, ele morre depois de 5 anos. E quem assume é o seu filho Richard Cromwell. Mas não quer dizer que ele ia manter a mesma postura de seu pai e nem até a mesma estratégia. Obviamente, não por ser filho que ele ia ter as mesmas aptidões. E aí ele logo é descartado, né? Nesse período aqui, que não dá muito certo, Richard restaura os Stuart. Então volta aqui Charles II, olha, Charles I e restaura, volta Charles II, porque foi a única alternativa. Aí de novo, entra um anglicano, sai um anglicano, entra um católico. Sai o católico e entra um anglicano. Então foi esse jogo de questões religiosas que culminou em várias revoluções. Por último, né, depois que ele restaura a dinastia tudo, né, que ele entra, ele ainda continua, ele ainda empático em algumas coisas, né, ele tem uma empatia com não só... A gente vai falar aqui, em nenhum momento eu citei a questão populacional. As brigas que ocorriam eram brigas entre o rei e o parlamento. Então, quando eu falar em relação a algo que venha a ser bom, não é para a população, e sim para o parlamento. Então, ele tem uma empatia em relação a isso. Ele reabre novamente. Por quê? Porque ele é católico, né? Ele vai reabrir, ele vai fazer tudo aquilo que não era permitido por ele, ele vai continuar. E aí é que nós chegamos na tão dita que está no livro de vocês, a Revolução Gloriosa. Um momento que não houve nenhuma cabecinha rolando, nenhum reizinho sendo deposto. Foi por isso que é uma revolução gloriosa. O ápice, né? A glória. Então, Jaime é expulso e ele vai para o exílio lá na França. Entra uma figura bastante importante que vocês vão estudar muito quando se instalar o sistema parlamentar, a monarquia parlamentar, que é William de Orange. Ele ainda tem alguns laços, né, familiares, e ele se consolida o rei da Inglaterra. E aí, só que aqui, eu não expliquei essa manobrinha aqui, chamam, né, pede no caso para Charles, que aí já estavam querendo depor, tirar Charles do reinado, chamam aí, faz uma manobra para tirá-lo. Por quê? Porque ele aqui não tem interesse nenhum, ele não teve nenhum interesse em se tornar rei da Inglaterra. Mas aceita, se torna e o reinado não fica em suas mãos. Olha que interessante, vai ficar nas mãos do parlamento. E aqui nesse momento é que se consolida o sistema parlamentar
se tornando, saindo desse processo aqui e indo para uma monarquia absoluta. Então, entenderam do assunto? Gostaram do assunto? Espero que sim. Até uma próxima videoaula.